Vamos ao nosso estúdio agora. Quem me acompanha hoje é o jornalista Gilberto Nascimento, que é autor desse livro aqui, olha. O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. O Gilberto passou décadas acompanhando o mundo da religião em veículos como a Folha de São Paulo, o Globo, Estado de São Paulo, Isto É. Para escrever esse livro, ele ouviu mais de 70 pessoas. Ex-bispos da Universal, representantes do Ministério Público, estudiosos. Foram 4 anos de apuração jornalística. O Reino examina os mecanismos internos da igreja e suas estratégias para arrebatar e manter fiéis. E explica como o bispo se tornou essa celebridade midiática, autor de best-seller, empresário de sucesso, inclusive imune a todas as polêmicas em torno desse império religioso. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos e muito obrigado aí pelo convite. Obrigada. Olha só, em certo momento da apresentação do livro, é citado que trata-se de uma obra indispensável para compreender o Brasil de hoje. Por quê? Qual a relação? Eu acho que é interessante para entender o que representa esse ativismo evangélico, né? Essas forças ligadas a muitas igrejas neopentecostais que cresceram muito nos últimos anos, sim, adquiriram muita força e representatividade, e a Igreja Universal é um dos símbolos assim, né, dessa força desses grupos evangélicos, representado hoje num papel importantíssimo aí, o relevante que tem as bancadas evangélicas, né, não só na Câmara dos Deputados, como também nas assembleias legislativas, sim, e nas câmaras municipais aí por todo o Brasil. E a Igreja Universal, por exemplo, hoje comanda um partido político, né, o Partido Republicano, o antigo PRB. Tem uma bancada de 30 deputados federais. Você coloca no livro que Edir Macedo sempre foi uma figura que é próxima a líderes do país, né? Mas com Bolsonaro parece que existe um projeto ainda maior. Qual a relação de fato? A gente sabe que Edir Macedo fez aquele, não sei qual é o nome, o batismo de Bolsonaro, teve Ele aquela... foi ungido lá no Templo de Salomão, lá no ano passado. O que significa tudo isso? Olha, no livro eu mostro que a Igreja Universal sempre achou assim muito importante, sempre teve muito clara a importância de ter um papel político, uma força política. O Edir Macedo falava isso aos pastores próximos a eles, alguns dão um depoimento ali comprovando essa necessidade e a importância de ter a força política. Então, desde os anos 90, a partir de 89, depois da Constituinte, ele foi elegendo representantes, sempre lançando candidatos para as câmaras e tal. Sim. E sempre também procurou ter boa relação com os governantes, seja quem fosse que estivesse no poder. Teve com o governo Collor, apoiou o governo Collor, o qual inclusive ajudou na questão lá da televisão, da obtenção da TV Record, sim, da concessão. Depois teve com Itamar Franco, depois teve com o governo Fernando Henrique Cardoso. Eles assim demonizavam o Lula e o PT, chamavam o Lula de demônio, de Satanás, mas também depois apoiaram também, ou ficaram próximos do governo Lula e do governo Dilma. Quando houve o impeachment da Dilma, eles aderem também, logo de cara, no primeiro momento. Aí vão para o Ministério do Temer, ganham um ministério, e agora estão com Jair Bolsonaro. As igrejas, várias igrejas neopentecostais e várias outras segmentos evangélicos tiveram um papel muito importante na eleição do presidente Jair Bolsonaro, né? O Edir Macedo, como é uma pessoa muito pragmática, ele em geral está do lado de quem vai ganhar, né? Não é muito de se arriscar. Ele até apostava na polarização que havia entre PT e PSDB, era aliado já também do PSDB aqui em São Paulo, então ele caminhou com o Geraldo Alckmin. Sim. Só pouco antes do primeiro turno, quando ele viu que o Bolsonaro ganhava força, ele aderiu ao governo do Bolsonaro. Agora, apesar dele
ter aderido quase na última hora, vamos dizer assim, é um governo que tem uma visão muito mais próxima de ideias que a igreja possui. Principalmente do ponto de vista moral, da família. Sim, sim. Na questão da pauta dos segmentos evangélicos, assim, de maneira geral. Embora a Universal até seja uma igreja um pouco mais aberta em relação a costumes do que outras, né? Você cita isso em relação à homossexualidade, ao aborto, ao aborto. Universal... Edir Macedo, por exemplo, é até favorável mesmo ao aborto, Sim. Né? Tem uma avaliação bem mais flexível, como mostramos no livro. Você conta no livro que desde a fundação do primeiro templo, Edir Macedo já repetia essa história de ter um grupo de comunicação, um conglomerado de educação, de comunicação. Então, desde ali o princípio, ele já pensava na estratégia, já era realmente um objetivo migrar para a comunicação. Sim, sim. Ele, e até em conversa com ex-bispos, ex-pastores, algumas pessoas que atuaram na igreja durante muitos e muitos anos e conviveram com ele muito proximamente, né? Alguns chegaram a morar com ele durante algum tempo e contaram muitas histórias, o que ele sempre falava, o que ele determinava. Ele sempre foi uma pessoa muito focada e acredito que pelo fato até dele ter se sentido rejeitado em determinados momentos assim da vida dele, quando era criança, ele tem um defeito na mão e até na cinebiografia dele isso é mostrado, ele era vítima de bullying, de brincadeira de outros meninos, de outros colegas. Depois também, quando ele se converte à religião evangélica, logo de cara ele deseja ser pastor, né? Sim. E o líder da primeira igreja a qual ele passou a frequentar, a igreja Nova Vida, esse líder da igreja não acreditava no potencial dele. Até o subestimou muito. Depois ele junto com o cunhado, o R.R. Soares, que hoje é líder da Igreja Internacional da Graça, eles montam um movimento chamado Cruzada do Caminho Eterno, que depois vai dar origem à Igreja Universal, e o Macedo não era o líder era o R.R. Sim. E o R.R. também não acreditava no potencial do Edir Macedo, né? Então, acho que a partir daí ele criou até uma obsessão, como alguns ex-pastores falam. Ele criou uma obsessão de montar sua igreja, de crescer, de ter a sua rádio, depois ter a sua TV, e focou nesse objetivo e foi, a partir da criação da igreja lá numa funerária, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, foi crescendo cada vez mais. Há um paralelo que é feito entre a construção da Universal e uma empresa. A gente sabe que uma empresa, no final das contas, quer ter lucro. Existe, dá para a gente fazer essa relação? Porque a Igreja Universal é uma igreja muito rica, que tem muito dinheiro. Existe esse objetivo também desde sempre? Olha, não é uma coisa explicitada, Sim. Né? Mas ele também sempre falava para os pastores que era importante a igreja ser forte, ter recursos e ter condição para poder se manter e levar adiante a sua mensagem e atingir os fiéis da maneira mais ampla e necessária possível. Na questão dos meios de comunicação, ele sempre falou isso, e ele não estava errado, né? Claro que ele, num primeiro momento, até se inspirou nos exemplos dos norte-americanos, alguns líderes religiosos lá, como o Rex Humbert, Jimmy Swaggart, e ele via tudo aquilo. O R.R., que era o seu parceiro, até tinha intenção de repetir aquela prática. E o Edir Macedo, até com uma certa visão, achava o trabalho deles assim fantástico, muito interessante, mas esses personagens aí só mantinham os fiéis na TV. E ele achava que tinha que usar a TV, mas tinha que levar o fiel para o templo também, mantê-lo no templo. Assim você fidelizava muito mais, né, os seguidores.
Então, ele teve claro isso desde o primeiro momento. A construção desse império midiático, de alguma forma, tem a ver com uma sede de vingança contra a Rede Globo? Porque na época que ele foi preso, a Rede Globo cobriu muito esse episódio, essa notícia. Tem a ver? Ele sempre se disse vítima de perseguição. Sim. E acho que se beneficiou até desse discurso, e muito. Eu acho que isso até ajudou a igreja muito mais, a crescer muito mais, porque ela era vítima, né? Sim. Para os fiéis, ela era perseguida, e ele atribuía essa suposta perseguição principalmente à TV Globo e à Igreja Católica. E isso fortalecia também, sim, a necessidade de ter os seus próprios veículos, né? E de cada vez ampliá-los e fortalecê-los cada vez mais. Como eu mostro no livro, na compra da TV Record, os fiéis doaram, muita gente doou o que tinha, até o fogão de casa, o colchão. Pastores ficaram sem receber salário, doaram carros que tinham. Então houve uma mobilização, um empenho, uma coisa muito forte. Todo mundo você envolvido. Atribui isso? É a figura de Edir Macedo que movimenta tudo isso mesmo? Olha, ele é um líder e ele é uma pessoa que tem carisma e tem um discurso que, de fato, convenceu muito e muita gente, né? Sim. Senão ele não teria chegado até onde ele chegou. Claro. E hoje ele é o único brasileiro que tem sob o seu domínio uma rede de televisão, uma igreja, um partido político e um banco. Quem tem isso no Brasil hoje?